Daí, pessoal, mais uma resolução. Para um trabalho do curso de Jogos Digitais, um grupo de alunos iniciou a produção de um jogo. Após 6 horas de trabalho, verificou-se que o grupo conseguiu finalizar apenas 24% da produção. Para concluir o restante, o grupo pediu ajuda de alguns amigos, conseguindo duplicar o tamanho da equipe. Sabe-se que o tempo gasto para a produção do jogo é diretamente proporcional ao percentual já concluído dele e inversamente proporcional ao número de alunos do grupo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Essa equipe, né, esses alunos, depois de 6 horas de trabalho, então vou colocar aqui, ó, que com 6 horas de trabalho, eles conseguiram finalizar 24% dessa tarefa, que é a confecção desse jogo. E aí depois vem a pergunta, para concluir o restante, bom, o que é o restante? 76%, né? Então, para concluir o restante é o 76%. O grupo pediu ajuda de alguns amigos, conseguindo duplicar o tamanho da equipe. Bom, então olha só, aqui em cima, ó, eu tinha uma certa quantidade X de alunos, eu não sei quantos, mas para fazer o restante, que é 76%, o que aconteceu? Eu dupliquei essa equipe, então aqui eu tenho 2 vezes o X. Então eu tinha X alunos que fizeram os 24% em 6 horas, e agora eu preciso saber, para fazer os 76%, com o dobro de alunos, né, 2x, isso vai me custar quantas horas? Aí eu não vou colocar aqui a x, né, já tem esse x lá, eu vou colocar y horas. Então essa é a armação dessa regra de 3 aí. Bom, regra de 3 composta, né? Eu tenho aqui 3 variáveis, o tempo em horas, a porcentagem da tarefa executada e o número de alunos envolvidos na execução da tarefa. Bom, eu preciso colocar a variável que eu pretendo numa das pontas, né, na armação. Isso eu já tenho aqui, ó, tu vê que o y, que é o que eu quero, o tempo, eu já tenho ele numa das pontas. Então isso é interessante. Se caso eu não tivesse, se caso a hora tivesse aqui no meio, ó, junto com o y, eu traria esta coluna ou para esta ponta ou para a ponta de trás, tá? Mas a variável, a grandeza que contém a variável, fica numa ponta, ou no começo ou no fim. Então aqui eu já tenho no começo, está tudo certo. Segunda coisa, eu vou providenciar aí uma comparação entre as grandezas de maneira a perceber se elas são diretas ou inversas entre si. E aí eu associo isso com flechas. Quando as grandezas são diretas entre si, as flechas apontam no mesmo sentido, ou as duas para cima, ou as duas para baixo. Então isso é relação direta entre as grandezas. Agora, se uma está para cima e a outra para baixo, ou pode ser assim também, essa aqui para baixo e a outra para cima, o que eu tenho? Eu tenho uma relação inversa de proporcionalidade. Bom, nesse caso, o exercício já está me dizendo quem é que é direto, quem é que é inverso. Ele está me dizendo assim, ó, que o tempo gasto para a produção é diretamente proporcional ao percentual já concluído. Então, entre a porcentagem já feita e o tempo, existe uma relação direta. Então, aqui eu tenho o tempo e aqui eu tenho percentual. Relação direta significa as duas flechas para cima ou as duas para baixo. Eu vou escolher colocar para cima. Então, se essa aqui é para cima, essa obrigatoriamente para cima também. Se eu tivesse escolhido aqui para baixo, essa também seria para baixo, tá? Porque as duas grandezas são diretas entre si. Isso ele está me dizendo, né? É diretamente proporcional ao percentual já concluído. E diz que é inversamente proporcional ao número de alunos. Bom, então aqui eu tenho o número de alunos, ó. Como é inversamente proporcional o tempo, se aqui o tempo está para cima, eu vou colocar aqui esse para baixo. E agora eu vou fazer um acerto dessas flechas, ó. Eu tenho duas para cima e uma para baixo. Eu vou deixar todas as flechas no mesmo sentido, então acho que é mais fácil organizar essa aqui, ó, reescrever essa colocando para cima. Ou, claro, também posso reescrever essas duas colocando essas duas para baixo, aí ficariam todas para baixo. Tá? Então eu tenho essa opção.
O mais fácil, né, talvez o que dê menos trabalho, é modificar só essa. Então, vou manter aqui, ó, 6 em cima do y. Vou manter aqui 24% em cima do 76%. E aqui eu vou trocar, colocando o 2x para cima e o x para baixo. Nota que todas as flechas, olha só, elas ficariam para cima. Agora que as flechas estão organizadas, a variável em que a grandeza que eu tenho a variável, ela vai ficar isolada das demais pelo igual. Ó. É por isso que é interessante mantê-la na ponta, porque daí eu fico com ela isolada. Olha só. Então eu tenho a variável isolada aqui. Ó. E as outras duas variáveis, eu faço o produto delas. Olha só. Então eu coloco o traço de divisão na de fração, isolo a variável que tem, isolo a grandeza que tem variável e as outras duas eu multiplico. E agora é só resolver isso. Posso cancelar aqui, ó, x com x, já é a primeira coisa que eu vou fazer. Posso ainda simplificar alguma coisa, por exemplo, aqui, ó, 24, se eu simplifico por 4, isso vai dar 6. Olha só que eu fiz uma simplificação por 4. Então aqui embaixo eu vou fazer uma simplificação por 4 também, nesse 76. E 76 por 4 dá 19. Posso fazer até aqui, ó, 76 divide por 4. Dá 1 vezes 4, 4. Me sobra 3, baixa o 6. 36 por 4 dá 9. 9 vezes 4, 36, zerou. Então dá 19. E aí eu vou mais adiante. Aí eu evoluo aqui, ó, 6 sobre o y. Aqui eu tenho 6. Aqui sobrou 2, né? Do x, cortei o x, sobrou 2. E aqui eu tenho 19. E agora é só isolar esse x. Isolar esse y. Eu tenho aqui, posso multiplicar cruzado aqui, ó. 6 vezes 2, 12, 12y. E aqui 6 vezes 19. Eu não vou nem multiplicar, vou fazer 6 vezes 19. O y vai ficar 6 vezes 19, e aí eu vou dividir por 12, né? Estou isolando o y. E agora ficou bom, porque eu consigo aqui, ó, simplificar por 6, que dá 1. Simplificar por 6, que dá 2. Quer dizer que eu fiz uma simplificação por 6. E aí o y resultou 19 divide por 2. Y igual 19 por 2. 9 vezes 2, 18, vai dar 9,5, 9,5. 9,5, lembra que o y está aqui, ó, nas horas, é o que eu estou querendo. 9,5 horas. Aí só cuidado, tá? Com a letra A, que dá 9 horas e 30 minutos. Por quê? Porque aqui ele está perguntando o quê? Esse 9,5 horas aqui, ó, se refere aos 76%. Se a pergunta fosse quanto tempo ainda eu terei de trabalhar para finalizar o jogo, faltaria 76%, 9 horas e meia de trabalho. Mas como ele está perguntando, olha só, o tempo total de produção do jogo. Então eu tenho 9 horas e meia de horas, 9,5 horas, que é o tempo para terminar, para concluir o jogo, mas eu já havia feito 24% com 6 horas de trabalho. Então significa que o tempo total, olha só aqui, ó, o tempo total são as 9 horas e meia, 9,5 horas, mais as 6 horas de trabalho anterior. E aí eu tenho 15,5 horas. 15,5 horas, né? 15 horas e meia, ou seja, 15 horas e 30 minutos. Alternativa D. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.